Dia, boa noite, uma boa semana para todos, Shavuot Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já. Estamos chegando lá, se Deus quiser, e logo. A pergunta da semana é, pensar grande ou pequeno? Essa é uma pergunta que é taken for granted, que é garantida, que é certa, data per contata, como se diz, ou savassandir. Que é, claro, pensar grande. Por que pensar pequeno? Vamos ver uma grande diferença aqui agora, porque vai explicar que a gente pode começar pensando pequeno, que isso vai se desenvolver até chegar no pensar grande. A gente pode prometer menos e acabar dando mais. Não precisa já querer almejar dar muito, se a gente consegue ou pode só dar menos no começo. A gente está no projeto Likutei Sirot. Esse é o volume 27, a gente começou um volume novo, que agora está no Sefer Vaikra, Parashá Nova Vaikra, volume de livros com discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa Parashá Vaikra é a Sirá número 1. Então tem as alachot do Rambam no Yad HaZaká, que resume e integra todo o Talmud. Fala nas alachot de Maseh Korbanot, né, dos sacrifícios, no capítulo 16, fala Anoder Gadol Ve'vikatan Lo Yatzah, aquele que fez uma promessa que ele vai dar. Aqui está nas leis ligadas a sacrifícios, mas também serve no geral, como a gente vai ver. Então, alguém que faz uma promessa que ele vai dar mais e dá menos, vai dar um grande, não explica o quê, e dá algo pequeno, não saiu da obrigação, porque ele fez uma promessa que ele ia dar alguma coisa grande. Se ele prometeu pequeno, menos, e deu mais, maior, grande, ele saiu da obrigação. Por quê? Está falado que ele deu, por exemplo, um Korban, que é Olá ou Shlamim, que é um carneiro, geralmente, e ele levou um cabrito. Né? Ou que ele prometeu dar um bezerro e deu um boi, um touro. Né? Ou deu um cordeirinho e acabou dando um cabrito. Ele sai da obrigação, porque ele deu mais do que aquilo que ele prometeu. A fonte é trazida no Kesef Mishneh, que é comentário das leis do Rambam. Ele traz de Menachot, do Talmud, de oferendas de farinha, né, está ligado com minchá, e de azeite, etc., na página 107, que fala o seguinte: ofereceu preto e levou branco, branco e levou preto, grande e levou pequeno, não sai, porque é diferente. Mas se ele ofereceu pequeno e levou grande, né, menos levou mais, ele sai. Mas o Rebbe diz que não sai de qualquer forma. Segundo o Rambam, vale só se é o mesmo tipo. Né? Então, se ofereceu preto e entregou branco, não é o mesmo tipo, é diferente, preto e branco. Mas se é bezerro e boi, que é pequeno e grande, então ele sai, segundo a opinião dos rabinos, Rabanan. A pergunta é, como pode cumprir com a sua obrigação se prometeu um carneiro e ofereceu um cabrito? Afinal de contas, como está escrito em Dvarim, né, no capítulo 23, Moses Faterra Tishmor, aquilo que sai da sua boca, você tem que tomar conta. Veacit Kashanadata, você tem que fazer como você se comprometeu ou prometeu. Para Hashem Elokecha. Seja voluntário, né, que você falou com a sua boca. Ele prometeu. Primeiro, realmente, pelo sujeito, aquele que está prometendo,
que prometeu levar um pequeno, podemos dizer que sua intenção não foi justamente trazer um pequeno e não um grande, mas sim não trazer menor que isso, pelo menos um pequeno. Então ele pode sair. A segunda opinião é ligado ao objeto, e aí não cumpre, porque o objeto pequeno é aquele objeto, e o grande é outro objeto. O Rashi explica que tem um din, né, um conceito, né, uma lei, que dentro de um dentro de um boi tem um bezerro. Assim como em 200 tem 100. Se você ofereceu 200, isso inclui 100. Tem dentro do 200 100. E dentro de um touro tem um bezerro, que está ligado com tem menos dentro do muito. Mas isso não é suficiente. Já teve uma discussão similar na própria Guemará, em Menachot, só que em páginas anteriores, página 104. Se a pessoa definiu que ele quer dar uma minchá, uma oferenda de farinha de esronim, mas não sabe quanto que ele ofereceu, quanto que ele tem que dar, então ele tem que levar 60. Se ele fala só Isaron, o Rebbe fala que ele deve levar menachot dessa quantidade de 1 até 60. Não precisa levar só 60, mas tem que levar, pode ter sido só 1, leva de 1, 2, 3, 4, até levar 60. Acaba levando muito mais. Na Guemará tem várias opiniões. No final tem a opinião do Rav Ashi, que fala que se uma pessoa prometeu menos e deu mais, Rabaná, os rabinos dizem que ele saiu da obrigação, como a gente tem falado até agora. Mas o Rebbe diz que não saiu. E aí continua dizendo que já se discutiu isso antes, mas precisa repetir essa discussão. Se sai da obrigação levando mais, se prometeu levar só menos. Porque a pessoa poderia pensar que se fosse só no caso de menachot, que é o que a gente está falando aqui agora, como de qualquer jeito, se levou muito, levou pequeno, pouco, o Cohen vai oferecer só um punho, que é menos, vai sobrar de qualquer forma, então não faz diferença se foi pouco ou se foi muito, porque ele vai restringir só a um punhado. E se tivesse só para as leis de korbanot, que são animais, pedaços de animais, podemos pensar que não é a mesma coisa, porque levar só uma parte de um animal e levar o animal inteiro faz diferença, né? Levar um korban maior, que é muito mais trabalho, muito mais partes, etc. Então tem diferença. Então por isso que tem a lei na discussão da Guemará em 2 pontos, uma em relação a farinhas e azeite, outro com relação a animais de korban. E nas duas, a gente aprende que mesmo assim ofereceu menos, levou mais, sai da obrigação. Tá? Pensou pequeno e acabou pensando grande, sai da obrigação, porque uma coisa está incluída na outra. Quando só estipulou a quantidade mínima, é uma questão. Ele só estipulou, eu quero dar 100 ml, eu quero dar 1 tonelada, pelo menos, posso dar mais. E tem essa outra questão que a gente falou, que quando no mais tem incluído o menos. Se ele prometeu menos, pode certamente dar mais, porque está incluído o menos que ele ofereceu. Então, em vez de ele prometeu, vou dar só 1 quilo e deu 10 quilos, ele ofereceu dar 1 quilo e deu 1 tonelada, que é muito mais, mas dentro da tonelada tem 1 quilo, então ele vai estar sendo obrigação daquele quilo que ele quis dar. Em outro ponto, em Isurei Mamizbeach, as proibições do altar, também no Mishneh Torah, o Rambam diz que isso que é fundamental, aquele que quer ter um mérito próprio, ele vai dobrar, curvar, dominar o seu Yetzer Hará, o seu instinto para fazer coisas erradas, e ele vai expandir, aumentar e trazer mais do seu korban
principalmente do mais bonito, do mais prezado, do que tem mais, sempre do mesmo tipo que ele prometeu levar. Porque está escrito na Torá, que a gente vai ver depois, começa já em Bereshit, que o Hevel, né, ele levou também, o Caim, que era o mais velho, fez um sacrifício, o Hevel também fez um sacrifício para Hashem, uma oferenda para Hashem, e levou dos seus primogênitos, dos melhores do seu rebanho, e de Helbehen, da gordura do mais nobre que tinha. E aí Hashem se voltou para o Hevel e aceitou a sua minhá, a sua oferenda. Isso é a lei com tudo que a gente faz para Hashem, que a gente tem que dar do melhor, do bom, do prezado, do que tem qualidade. E aí, se a pessoa quer fazer uma casa de tefilá, de orações, tem que ser mais bonito do que a sua própria residência. Se a pessoa vai dar comida para um faminto, vai dar do que ele tem de bom, não o resto. Se a pessoa, e dá do mais doce, do que tem melhor na sua mesa. Se a pessoa vai vestir alguém que está sem roupa, vai dar do que tem de bom dentre as suas roupas. Se a pessoa consagrou alguma coisa para Hashem, ele tem que consagrar da parte melhor, bonita, dentre as suas propriedades. Porque, como está escrito em Vaikra, Kol Chelev Lashem, que toda parte boa, nobre, a gordura, você dá para Hashem. Entende-se pelo Rambam, então, que se prometeu menos, deu mais, saiu da obrigação. Embora em Menachot, em outra parte, no 108, se a pessoa quis dar um keves, mas ficou proibido, né, ele ficou passul, ficou inadequado, impróprio para, ele pode transformar em dinheiro e dar um cabrito, dar algum outro. Mesmo que o Rebbe, ele proíbe. Mas se vê então que é uma coisa que não é a primeira opção, né? Se acontecer algum problema com um korban, ele pode dar do outro também. Mas que tem diferença, então. Não é a mesma coisa. Não é que sai da obrigação em primeiro caso, é em segundo caso. Com relação ao korban olev yored, se um pobre dá uma ovelha ou cabra, que são animais de ricos, ele não sai da obrigação. Está explicado assim. Porque no Sefer Hinur, pois Hashem o isentou, o pobre, para não se pressionar e dar mais do que ele pode, para ele não acabar se complicando. Então, ele, por aqui, se ele mudou o que ele tinha para doar, ele não sai da obrigação. Até que a gente está vendo outros lados de que não é tão simples assim sair da obrigação dando diferente do que tinha pensado anteriormente, né? Tinha prometido. Então, aquela história que, em princípio, se pensou pequeno, não pode sair da obrigação a pensar grande. Mas não tem a ver com o que estamos falando aqui. Por quê? Lá, quando fala desses korbanot, eles são obrigados pela Torá a levar um korban olé, olá, shlamim, etc. E não uma promessa voluntária, como é aqui, que a pessoa faz uma promessa. Outra coisa, que o korban de rico e pobre são tipos diferentes. Um é de animais, né, animais maiores ou menores, outro é de pássaros, até o mais pobre que oferece só farinha, e que bastaria só 1/10 da medida de eifá de farinha grossa. Aqui, um é voluntário, a pessoa está querendo dar, e menos ou mais do mesmo produto, da mesma oferenda. Agora, quando traz um boi, não tem dentro dele um bezerro, né? A não ser que seja uma vaca e esteja grávida. Então, não é exatamente o que foi prometido, né? Não é que tem dentro do boi o bezerro. São tipos diferentes, mesmo que seja vaca ou boi do mesmo jeito, só que a idade é diferente. Mas então, como é que pode sair da obrigação? Aqui, chegando ao final, o Rambam traz como referência esse verso em Dvarim e também um outro em Bamidbar. Em Dvarim ele fala, Motzetz Fatecha Tishmor, aquilo que a gente já falou, que você tem que guardar aquilo que sai da sua boca e você tem que fazer conforme você se comprometeu. Tem dois tipos diferentes de obrigação, então.
quando a pessoa tem que tomar conta do que fala, e a outra quando tem que ter atenção ao conteúdo do que fala, o significado do que fala. Essa discussão entre Rabanan e Rebbe. Rabanan permite, falou menos e deu mais, e Rebbe proíbe. Por quê? O Rebbe entende que a promessa está ligada com tomar conta da boca. E Rabanan entende que deve prestar atenção no que fala. Durante todo o Talmud eles seguem essas linhas. O Rebbe sempre ligado com a linguagem exata, tem que tomar conta do que fala, não fala o que você não consegue, ou diferente do que você vai fazer. E Rabanan, os rabinos, se importam com o conteúdo geral. Então não faz diferença se prometeu menos e deu mais, porque o que importa é o conteúdo. O conteúdo ele está cumprindo com a obrigação. Certo? Então, uma coisa é tomar cuidado com o que fala, tomar conta, aí qualquer diferença faz diferença, como se diz, e o Rebbe proíbe, porque você tem que tomar conta do que você fala, tem que tomar cuidado para não falar uma coisa à toa e não conseguir cumprir exatamente aquilo que comprometeu. E quando você está preocupado mais com o conteúdo, você tem variações, você pode tem flexibilidade em como que você vai cumprir o que você se comprometeu. Segundo o Rambam, essa mitzvah que tem em Dvarim, de tomar conta do que você fala e fazer aquilo que você se comprometeu, é uma mitzvah positiva para promessas de consagração, de Hekdesh, para o Beit HaMikdash, ou ligado com o Korban, que é o Beit HaMikdash, ou Tzedakah, que vale ainda hoje. E segue o opinião dos rabinos. E a promessa fica ligada com a própria pessoa que deve cumprir o que ela se comprometeu, doar e consagrar. Agora, quando fala em Bamidbar, como a gente falou, que rola tudo que sai da sua boca você vai fazer, está ligado com promessas de proibições, que nasce somente do que a própria pessoa fala. Deve-se evitar fazer isso, né? Porque a pessoa está falando a mais do que a Torá já proibiu por si só. Concluindo, o Korban, o sacrifício, a parte espiritual, serve para aproximar a pessoa, da linguagem de Kiruv, se tornar próximo. E da própria pessoa, Korban, Adam que akriv mikem, quando a pessoa vai dar de si mesmo um Korban. Então, ela se entrega completamente, ela quer se juntar, quer se ligar com Hashem. Segundo o Ramban Narmandes, é para a pessoa pensar que o animal está indo no lugar dela. Essa, em Caparote, por exemplo, aquela galinha que está rodando, era para ser você, mas que está indo no lugar dela de corpo e alma. A essência do Korban é Teshuvah, é voltar para Hashem, se aproximar de Hashem. Por isso que é falado que está acima de todas as mitzvot, porque é se ligar, essência com essência, alma com a essência de Hashem. E tem diferença então entre os Korbanot que são obrigatórios, porque é a vontade de Hashem, Hashem manda, mitzvah, e o Korban voluntário, que é o que a gente dá por vontade própria, porque é nosso isso. A gente dá além do que foi obrigado. Quando prometemos levar um Korban, a gente quer se aproximar de Hashem, a gente não tem simplesmente a intenção de cumprir algo definido, restrito, mas é entrega total, então não faz diferença se pensou menos e acabou dando mais e pensando maior. É entrega total para Hashem. Quando levamos uma oferenda de farinha de pobre, Hashem fala que é como tivéssemos dado nossa alma. E Ele nos dá força, malela, Ele nos eleva e dá força para que a gente faça isso. Então, concluindo, agora que a gente está no final, que a gente está pensando grande, que no começo a gente começou numa situação de estar pequenos, sem poder tanto. Quanto mais aproximamos, e da Geulah, da redenção também, mais nos tornamos grandes, porque a gente está subindo nos ombros dos gigantes que fizeram já muito, e a gente mesmo, durante todo esse tempo. E logo faremos os Korbanot com Mashiach, o terceiro Beit HaMikdash, que seja agora. Bezrat Hashem, Bekaruv Mamash, now.